Olá, é um prazer recebê-lo novamente. Vamos falar agora da lição de número 11 e o título dela é Ezequias, um modelo de fé e firmeza. Bem, o rei Ezequias foi um rei que nós podemos considerá-lo como um bom rei em Israel. Ezequias vai trazer a justiça à terra por meio do ensinamento. Ele vai celebrar a Páscoa, ele vai fazer coisas que os seus antecessores não fizeram. Ezequias, com certeza, é um dos mais excelentes reis de Israel. Neste caso, precisamente, o reino já estava dividido, então, reino de Judá. Logo, podemos entender que Ezequias ele vai crescer e se fortificar, vai reconstruir cidades. Mas, quando tudo parecia estar em perfeita paz, um inimigo estrangeiro se aproxima. Vai parar mais ou menos 14 quilômetros próximo a Jerusalém, Laquis, o Império Assírio. Ele vai se aproximar para derrotar o rei Ezequias. Mas por que a Síria queria derrotar o rei Ezequias? A Síria era um império que queria expandir a sua influência sobre a região do Antigo Oriente. Consequentemente, o Império de Judá, o Reino de Judá, estava sendo um empecilho para a tomada de outro império, que seria o Império do Egito, ou o Reino do Egito. Logo, dessa maneira, a passagem ou fazer com que Ezequias fosse tributário da Síria seria algo interessante e importante. E aí nós teremos o rei da Síria que vai proclamar coisas terríveis, vai falar mal do próprio Deus de Ezequias, vai dizer que Deus o havia enviado, vai começar a dizer que nem o próprio Deus de Israel, ou seja, de Ezequias, poderia livrá-lo da mão dele, e Senaqueribe é o nome dele. E ele vai fazer tudo isso humilhando a terra de Judá e tentando humilhar a Deus. Que pena. É terrível achar e pensar que nós podemos se colocar contra o grande e poderoso Deus. Mas esse monarca da antiguidade, o rei da Síria, vai fazer dessa maneira. Ezequias pega as cartas, Ezequias vai orar ao Senhor e recebe a notícia do profeta que nada ia acontecer com ele, que a cidade não seria invadida. O que acontece? Em uma noite, todo o exército assírio morre. E o rei foge para a sua terra envergonhado. Aprendemos alguma coisa com essa história? Que nós podemos precisar de muitas coisas na vida, mas não podemos nos esquecer que só dependemos de Deus. Precisamos de muitas coisas, mas apenas podemos depender de Deus. E essa história é muito interessante, a qual podemos analisar e tomar pontos principais para a nossa vida. Estamos confiando em Deus? Somos um modelo de firmeza, de fé, como foi Ezequias? A sua fé foi inabalável ao ponto de crer e clamar ao Deus por um livramento, algo que estava iminente, que ele não poderia fazer nada contra? Sim, Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode mudar e transformar vidas. Deus pode nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Vamos aprender um pouco mais sobre a vida desse rei Ezequias. Vamos comigo. Deixa eu fazer uma análise no meu plano de aula. Você que é professor deve fazer um planejamento da sua aula e ter o seu esboço em mão. Isso é importante para que isso lhe sirva de como um elemento norteador na sua aula. Então vamos analisar mais algumas coisas sobre a vida desse rei. Ezequias vai chegar um momento que ele também vai ficar forte e ele vai ficar um pouco soberbo. E aí Deus vai permitir que ele seja ferido e doente. O coração dele vai se exaltar pela grandiosidade que chega. Isso faz me lembrar de outro personagem. Mas sobre esse personagem, nós vamos falar em outra aula, que é o rei Acasias ou Urias. Logo, podemos perceber que Ezequias, ele torna-se ferido. E doente, ele recebe o vaticínio do profeta Isaías. Rei, você vai morrer. Rei, prepara tudo porque você vai morrer. Bem, uma triste notícia. Mas esse mesmo rei, ele vai clamar a Deus. Virar seu rosto para a parede e vai chorar intensamente, vai dizer-se, parafraseando a linguagem do rei Ezequias, se em algum momento da minha existência eu fui fiel a ti, Deus, seja fiel a mim e me cure dessa enfermidade. Interessante que o profeta Isaías, antes mesmo de sair do palácio, recebe nova ordem de Deus para dizer que o rei seria curado. Esse rei foi curado. O profeta manda colocar uma pasta de figos
e aí ele é curado. Interessante que Ezequias ainda faz uma pergunta ao profeta. Qual é o sinal que eu vou receber que ao terceiro dia eu subirei ao templo para adorar a Deus? Ele vai dizer que o relógio de sol de Acaz ia voltar alguns degraus. Qual é mais difícil para Deus? Milagre? Nenhum milagre é difícil para Deus. Voltar o relógio de sol ou fazer a cura do rei? Nada é difícil para Deus. Deus pode fazer tudo o que lhe apraz. É interessante falar sobre isso. Você crê que Deus pode ouvir a sua oração? Ora, quando você crê que Deus pode ouvir a sua oração, isso significa que você acredita que Deus é onisciente. Você crê que Deus possa estar com você em todos os momentos, inclusive aqueles momentos de maiores dificuldades? Amém. Isso chama-se onipresença de Deus. Você crê que Deus possa ou pode mudar a tua sorte, a tua situação? Pois bem, isso chama-se onipotência de Deus. Esse é o Deus que Ezequias acreditava. Esse é o Deus que você deve acreditar. Em um momento de falha, ele vai ficar um pouco soberbo, vai ficar inchado pela grandiosidade do seu reino, pelas vitórias que conquistou. Lembrando, não é aquilo que eu possa conquistar, mas o propósito de Deus na minha vida que é muito maior do que aquilo que eu conquiste, porque eu só posso conquistar se estiver dentro do propósito de Deus e seguir os seus preceitos e mandamentos. Bem, até a próxima aula. Deus te abençoe.